Está sendo definido, bateu o quarto. Classificado o Grêmio. Vai bater mal assim lá longe. Bom, bem provavelmente você já viu uma jovem promessa estreando no seu time, onde até teve alguns bons jogos, mas não rendeu tanto como esperado. Isso aconteceu em peso lá na Espanha na época do tic-tac do Guardiola, onde surgia uma das maiores joias do futebol moderno. Ou era isso que se esperava? O nome? Borja. Ele, nas categorias de base do Barcelona, brilhava. Era praticamente certo que ia dar certo no time do Barcelona, com números melhores até que o próprio Messi na base, mas o destino foi cruel com ele. Borja sempre foi chamado de novo Messi, aumentando ainda mais a pressão pra cima dele, começou a ter cada vez menos chance com o Guardiola, até que ele decide para novos ares, pra Itália, onde não dá certo e uns anos depois vai pro Stoke da Inglaterra, onde ele se machuca e depois roda alguns clubes até largar o futebol como um todo. Se aposenta como um dos maiores talentos de sua geração, mas sem o sucesso esperado. Esse caso repercutiu tanto por também ter acontecido na época do Guardiola, naquele Barcelona super vencedor, também na época da lendária seleção espanhola, que ganhou 2 Euros e uma Copa consecutivamente, com o Borja estando em algumas convocações. Mas e aqui no Brasil? Quem seria essa tal joia perdida? Quem seria esse tal Borjão dos times brasileiros? Bom, eu organizei 5 jogadores de 5 times brasileiros diferentes pra gente analisar aqui. Vou começar com um cara que iludiu a torcida tricolor paulista, que é o Edinho. Um ponta esquerda canhoto, habilidoso, ele que sempre se destacou pela base e é frequentemente convocado pela seleção sub-17 do Brasil, até que na primeira rodada do Brasileirão de 2018, com apenas 17 anos, ele é relacionado contra o Paraná. Mas nem do banco sai e só volta a ser relacionado na reta final do Brasileiro, onde ele fica no banco contra o Atlético Paranaense, mas em sua estreia pelo profissional contra o Flamengo, aquele mesmo Flamengo que seria campeão de quase tudo no ano seguinte, ele mete um golaço. Naquele momento da partida virando um jogo que terminou empatado em 2-2, e logo depois daí foi só expectativa atrás de expectativa. Ele termina aquele brasileiro sendo cada vez mais utilizado logo na temporada seguinte com apenas alguns jogos no profissional e apenas um gol marcado, ele herda a camisa 11 do São Paulo e começa até sendo utilizado no começo do Paulista, só que depois ele acaba sendo cada vez menos usado, cada vez menos entregando o que se esperava dele e daí veio a queda de rendimento. Ele, na sua última temporada pelo São Paulo, só jogava alguns jogos, saindo do banco, mas sem se destacar tanto. Só fazendo um gol contra o Guarani, um jogo que o São Paulo usou o time reserva. E ele também acaba perdendo a camisa 11, que foi pro Antony, que estava em seus últimos jogos pelo São Paulo. Até que na metade da temporada ele é emprestado pro Red Bull Bragantino, onde vai bem, em 5 temporadas lá faz 33 gols e 21 assistências. E hoje tá no Toluca do México, mas também sem corresponder às expectativas que a gente tinha antes dele. Agora é um que você provavelmente deve conhecer, ele que brilhou pela copinha pelo Santos, aquele que é chamado de novo Neymar pelo estilo de cabelo parecido, ele mesmo, Neilton. Um ponta habilidoso que, com poucos meses após a copinha, em que ele foi destaque em 2013, ele foi integrado para o time profissional do Santos, no mesmo ano. Onde aos poucos ele foi entrando no time, com até bons jogos e até uns golaços que lembravam os gols que o Neymar fazia. E em 20 jogos pelo Santos ele fez 4 gols, o que para um garoto que acabou de subir da base é um bom número até. Mas a maneira que ele saiu do Santos foi a mais polêmica desse caso. Pra você que não sabe, pelo que eu pesquisei do caso do Neilton pelo vídeo do Vini Wallner, link na descrição, o Santos fazia contratos de apenas 1 ano para jovens que vinham da base na época. E o próprio Santos tinha um teto salarial para esse tipo de jogador que vinha da base. Onde eles ofereceram uma renovação para o Neilton de 30 mil reais ao mês para 40 mil, com valores que podem subir com luvas e metas na temporada. Só que, pelo que pareceu, o Neilton não se sentiu à vontade com esse valor e acabou fechando com o Cruzeiro, onde ele não vai bem, acaba sendo emprestado pro Botafogo, onde ele consegue mostrar um pouco daquele futebol que apresentou no Santos, ajuda o Botafogo a ser campeão da Série B e quando retornou ao Cruzeiro também não foi utilizado. Foi emprestado pro São Paulo, que depois de alguns jogos lá acabaram rescindindo o empréstimo dele por atuações, podemos dizer, muito ruins em campo, onde depois ele vai pro Vitória em definitivo, onde ele joga umas temporadas lá e depois é emprestado para vários clubes como Inter, Rata Clube dos Emirados Árabes, rescindiu com o Vitória e foi pro Curitiba, onde também é emprestado, agora pro Sport, volta pro Curitiba, é mandado embora e fica sem clube,
Logo depois assina com o Guarani e depois roda por um monte de clube. Do Guarani ele foi pro Criciúma, depois pro Água Santa, depois pra Chapecoense por empréstimo e agora tá de volta pro Água Santa. Com certeza as expectativas, a imprensa colocaram o Newton muito acima, talvez por causa do nome, cabelo, que remetem muito ao Neymar, mas em si foi um flop dos grandes. Um cara que muita gente colocou no esquecimento, mas principalmente os torcedores flamenguistas, foi o Reinier. Um meia, sendo uma espécie de atacante versátil, meio que um camisa 10 cheio de qualidades, que aos 17 anos, sendo convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, é integrado para o elenco profissional do Flamengo, onde em uma de suas primeiras partidas, contra o Avaí, ele faz gol, dá assistência, onde daí pra frente começou a ser cada vez mais usado naquele Flamengo do Jorge Jesus. E terminou aquela temporada de 2019 com 6 gols e 2 assistências em 15 jogos na sua primeira temporada. E logo depois do Mundial, ele vai pro Real Madrid por apenas 30 milhões de euros. Isso pra época dava mais de 130 milhões de reais. Mas aí não começa no time principal. Ele vai pro Real Madrid Castilha, igual fizeram com o Vini e o Rodrigo quando chegaram. Só que depois dessa breve passagem pelo Real Madrid Castilha, que foram 3 jogos de pré-temporada, ele é emprestado pro Borussia no começo da temporada, onde ele começa com alguns jogos saindo do banco, mas nunca cavando a titularidade, até que ele começa nem do banco sair, o que já era difícil por ter Royce, Brandt e o Bellingham como opção. Na temporada seguinte ele é convocado pela seleção para jogar as Olimpíadas, aquela mesma em que o Brasil é campeão em cima da Espanha, só que dessa vez no banco de reserva, entrando em todas as partidas das Olimpíadas. Mas logo depois dessa conquista, ele de novo não consegue bem no Borussia, não consegue marcar nenhum gol e não dá nenhuma assistência em 20 jogos jogados, e dali pra frente foi só ladeira abaixo. Ele começa a rodar um monte de clube na Europa, foi pro Girona por empréstimo, depois pro Frosinone da Itália, depois pro Granada, até que depois de muito tempo o Real Madrid decide vender ele pro Atlético Mineiro esse ano, onde ele segue jogando por lá, onde sinceramente não tem ido muito bem. Tem comendo um banco aí e em 19 jogos tem apenas uma assistência na temporada. E falando em Atlético Mineiro, um cara que provavelmente a torcida atleticana tem um pouquinho de raiva até hoje é o Bernat. Um meia esquerda, barra ponta, barra meia atacante, habilidoso, que com apenas 18 anos estreia em 2011 no Campeonato Mineiro. Ele explode para o futebol brasileiro mesmo na temporada seguinte, onde na temporada de 2012 ele faz 15 gols em 41 jogos e logo na temporada seguinte, em um dos seus primeiros jogos de Libertadores, faz simplesmente um hat-trick. Ajuda muito o Galo naquela campanha de 2013 para ser campeão, onde em 25 jogos fez 7 gols e deu 3 assistências. E ainda no meio da temporada é vendido para o Shakhtar logo depois de ganhar a Libertadores. A primeira temporada dele no Shakhtar não foi tão boa assim, ele fez só 3 gols em 29 jogos, onde ele fica mais um tempo por lá antes de começar a rodar times como o Everton na Premier League, onde ele até joga bem por um tempo, depois vai pro Sharjah, um time dos Emirados Árabes, depois pro Panathinaikos, até ser repatriado no Atlético Mineiro em 2024, onde não tem ido muito bem até agora. Desde que ele chegou foram 73 jogos de 2024 até o momento atual, com apenas 4 gols, o que dá em média 1 gol a cada 18 jogos. O Bernat tem essa reputação também por ele estar naquela seleção de 2014 que tomou 7-1 para a Alemanha. Ele que no dia estava de titular, substituindo o Neymar depois daquela lesão na coluna contra a Colômbia. Talvez eu faça um vídeo mais aprofundado no elenco daquele dia, mas o Bernat tinha tudo para ser certo. Ele daí até agora é o que mais tinha números melhores no começo da carreira, mas acabou não indo. Esse pra mim é o maior flop que já houve no Brasil, pelo menos na era moderna, que você já deve saber pela thumb que é ele mesmo, Alexandre Pato. Ele que teve a sua estreia pelo Inter, o time que revelou ele em 2006, na época com 17 anos, onde ele faz gol contra o Palmeiras em uma goleada de 4-1 do Inter fora de casa. O Pato, que sempre teve a característica de um jogador rápido, um centroavante matador, e depois de ficar um pouco mais de um ano no Inter, com 12 gols e 3 assistências em 27 jogos, conquistando, por exemplo, o Mundial em cima do Barcelona do Ronaldinho, o Pato vai pro Milan na temporada de 2007 e 2008. Aquele Milan que era estrelado, com Kaká, Maldini, Cafu, Nesta e vários outros nomes, onde ele começa muito bem, marca golaços e vários gols importantes, seja na Champions ou no Campeonato Italiano. Parecia que realmente iria se concretizar.
Pato daqui a um tempo se tornaria o melhor jogador do mundo, mas infelizmente não. Ele começa a se machucar, com lesões sérias, cada vez tendo menos espaço, muito por causa da ascensão do Ibra no Milan também, e porque ele não estava mais correspondendo mais ao Pato do Inter, ou aquele Pato do início do ciclo no Milan. Ele, depois de anos, sai do Milan com até bons números, com 63 gols e 18 assistências em 150 jogos, e assina com o Corinthians em 2013, onde ele até tem bons números também, com 18 gols e uma assistência em 62 jogos, mas aquela cavada em cima do Dida deve ter queimado ele um pouco. No ano seguinte, ele nem no Corinthians fica, ele vai pro empréstimo pro São Paulo, onde ele encanta bem mais a torcida tricolor, onde em 2 anos de empréstimo ele faz 32 gols, o que não parece ser muito, mas já foi suficiente para ganhar a gratidão de boa parte da torcida do São Paulo, e ao fim do empréstimo ele é emprestado de novo, só que agora é pro Chelsea, onde ele faz apenas 2 jogos e 1 gol de pênalti. Depois assina com o Villarreal, onde vai um pouco melhor, mas nada impressionante, e de novo é vendido agora pro Tianjin da China por 18 milhões, onde ele faz seus gols ali, mas só lembrando que no futebol chinês. E depois de 5 meses parados ali, ele assina de graça com o São Paulo e volta para a torcida que já tinha visto um pouco do que era o Pato jogar. Só que não dá muito certo também. O Pato não tem uma boa temporada de volta, com apenas 5 gols em muitos jogos comendo banco. Na temporada seguinte ele até começa com alguns bons números, mas logo depois vem a pandemia e nesse meio tempo o Pato decide sair do São Paulo e jogar no time do Mickey, ganhar dinheiro. E você já sabe, né? Não dá certo, de novo sofre com lesões e volta pro São Paulo de novo. Também não dá certo e enfim, se aposenta. O Pato em sua carreira toda ele nunca se mostrou um atacante ruim, um atacante que não faz gol. Ele apenas não se cuidou bastante e em momentos essenciais da sua carreira acabou tomando decisões erradas. Não tem como culpar o final de carreira dele porque era um cara que fisicamente não aguentava uma temporada inteira, com muitas lesões e sinceramente ele até agora foi o flop que mais deu certo, digamos assim. Ele em sua carreira toda fez 189 gols, passou por grandes clubes, mas como o próprio Cafu já disse em podcasts, ele não tinha só potencial para ser o melhor do mundo, como com certeza seria, mas infelizmente o Pato passou bem batido das nossas expectativas. Bom, espero que vocês tenham curtido. Caso você saiba de alguma outra joia do seu time, pode deixar aí embaixo. É isso, valeu!